E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor Rogério 1. A gente vai resolver agora algumas questões sobre a decadência das cidades gregas e o helenismo, né? A gente viu um pouco sobre como aconteceu, né? As guerras médicas, as alianças, o desenvolvimento da Macedônia, a invasão da Macedônia. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso e as minhas questões, beleza? Bem tranquilo, bem fácil. Vou começar? Vou compartilhar aqui a tela. E naquele mesmo esquema, né? De vocês primeiro veem a questão e depois a gente vai resolver. E falando agora dos conceituais, né? A primeira questão diz o seguinte: para a historiadora francesa Jacqueline de Romilly, a Guerra do Peloponeso foi o suicídio profundo da Grécia das cidades. Item A. O que foi a Guerra do Peloponeso? Bom, a Guerra do Peloponeso ela foi um conflito entre Atenas e Esparta e entre as ligas que Atenas e Esparta tinham, né? Atenas com a Liga de Delos e Esparta com a Liga do Peloponeso. Foi uma guerra que durou basicamente uns 24, 25 anos e que terminou com a Grécia. E aí, foi essa foi a guerra, né? E tem medo do seguinte: por que a autora afirma que a guerra foi o suicídio das cidades gregas? Bom, porque apesar da Esparta ter ganho a guerra, né, essa guerra basicamente empobreceu e tornou a vida mais complicada, né? Pior para todas as cidades gregas, né? E no final das contas, essa guerra fragilizou, né, a civilização grega de uma forma geral e acabou que ela foi sendo dominada pela Macedônia, né? E é por isso que que tem esse nome assim, que alguns autores consideram, né, como se fosse um suicídio e tal. Elas se enfraqueceram todas juntas mesmo com a guerra, mesmo as potências vencedoras como Esparta, beleza? Segunda questão diz o seguinte: Alexandre Magno lançou-se à conquista de um vasto império. Gregos orientais, no processo de mutualidade, geraram uma nova cultura, nascida das ruínas das outras. O que é esse novo período? Responda a qual cultura o texto se refere. Ele se refere à cultura helenística, né? Vindo de Heleno, né? Que vocês lembram que helenos era como os gregos se chamavam lá no começo e tal, aí como se chamavam. E aí essa cultura helenística é a cultura vinda e surgida da fusão entre aspectos da cultura grega com aspectos das culturas orientais, né? Tipo as culturas egípcias, dos mesopotâmicos, dos fenícios, dos persas, beleza? A terceira questão diz o seguinte: a relutância da liderança delas em pagar tributos aumentou quando Atenas decidiu dedicar o enorme excedente acumulado por quase 30 anos para reconstruir os templos e monumentos da Acrópole ateniense, destruídos pelos persas em 480 e 479 a.C. E tem A. O que foi a Liga de Delos e quais foram os seus objetivos principais? Bom, a Liga de Delos ela foi uma liga organizada por Atenas, formada por Atenas e várias cidades gregas, com uma forma de assistência e apoio mútuo caso houvesse outras invasões que nem teve a invasão dos persas, beleza? Para se proteger e se defenderem juntos. Item B. Quais os mecanismos que asseguravam a hegemonia ateniense sobre seus aliados nesse período? Bom, tipo, primeiro que a Atenas ela tinha uma supremacia naval bastante forte, né? Ela tinha um comércio marítimo bastante forte, né? E navios, tipo, e gente para dominar esses navios e tal. Ela também tinha um exército forte, né? E ela também, como sendo a cidade que fundou a Liga de Delos, né? Como eu posso falar? Ela, ela controlava os recursos, né? Ela era a pessoa que ficava por coordenar os recursos e escolher aonde os recursos das outras cidades, né, dos impostos e coisas, seriam usados. Ou seja, ela tinha movimentações de dinheiro e, e esses tributos de Delos, né, ajudaram a Atenas a se enriquecer e ter uma construção financeira bastante forte. Né? Então, esses eram alguns mecanismos que asseguravam a predominância e hegemonia ateniense no período. A quarta questão diz o seguinte: na na Grécia Antiga, às vésperas da guerra de Atenas e Esparta, dois personagens políticos rivais, um espartano e um outro ateniense, referindo-se às motivações e intenções das suas respectivas cidades, assim se expressaram. Outros, com efeito, podem atingirem a abundância e naus de cavalos, mas temos aliás valentes, que não devem ser entregues aos atenienses. Votai, portanto, pela guerra, lacedemônios, como convence de de Esparta, e não permitais que Atenas se torne maior. Agora surgiu uma mensagem secreta que proclamam que devemos dar independência a todos os helenos. Nenhum de vós, porém, deve pensar que vamos estar em guerra por motivos banais, se nos recusarmos a revogar o decreto da cidade de Megara. Desde com a determinação de não ser desobediente algum, grande ou pequeno, e de não viver amedrontados por causa dos bens que possuímos. Tomando como parte dos fragmentos de diversos discursos proferidos no final do século V a.C., explica como Atenas chegou à situação de domínio quase total da comunidade helênica. Né? Bom, o domínio vem justamente primeiro da colonização, né? Tipo, várias cidades gregas
elas eram colônias iniciadas pelos atenienses, né? Tipo, na Sicília, naquela parte da Itália, assim, de regiões perto, por aí nas ilhas, ou seja, várias cidades de Estado gregas, elas eram basicamente colônias de Atenas, né? Ou seja, elas meio que serviam a Atenas primariamente, né? Tinham família em Atenas e tal. Além disso, quando ela fundou a Liga de Delos e começou a cobrar os impostos das cidades, né? Ela se enriqueceu muito financeiramente, né? E, e com esses recursos ela conseguiu ficar mais forte financeiramente, né? E além disso, ela também tinha recursos militares fortes, especialmente na marinha, né? Especialmente na navegação. Ou seja, esses elementos do dinheiro, além do aspecto cultural, né? Do aspecto da cultura, da democracia e tal, deles terem essa parada cultural muito forte. Ou seja, todos esses aspectos é, explica um pouco o domínio de Atenas sobre a comunidade helénica naquele período, né? Mas esse domínio não vai durar também tanto tempo assim, porque, como a gente sabe, né, com a Guerra do Peloponeso, a Esparta e outras cidades elas vão se rebelar contra esse domínio, contra essa influência, e vão acabar destronando Atenas desse posto, beleza? E é isso, a resposta 4. E aqui na questão, o que foram as guerras médicas? Bom, as guerras médicas foram guerras entre os gregos e os persas, né? A gente já viu um pouco disso na aula de espécies, a gente falou um pouco sobre a aula da última aula também, mas era basicamente isso. Basicamente foi a guerra entre os gregos e os persas, beleza? Na próxima aula a gente vai ver alguns dos exercícios contextualizados, beleza? Valeu!